Oi, turma de estatística, saudade de vocês. Eu peço desculpa aí pelo tempo que eu fiquei sem mandar material para vocês. Eu tava aprendendo, na verdade, a fazer esses vídeos que eu tô agora passando aqui para vocês. Não foi nada fácil para mim, eu tive que fazer pesquisa de tudo, eu não sabia. Tava horrível. Se vocês por acaso abrirem lá o YouTube e ver as aulas como é que tá de trigonometria, de cálculo, eu tenho até vergonha daquilo, mas eu tava tentando, eu tava me esforçando para fazer. Agora eu tô tendo um pouco mais de expertise para fazer as aulas para vocês, então estou dando continuidade. Até onde eu entendi ali, as aulas vão continuar sendo não presenciais, então vocês vão receber bem mais vídeos meus, tá? Com as aulas, a gente vai continuar as aulas por aqui. Bem, a gente tinha parado na aula anterior, na parte toda de estatística que foi dada, até receberam um trabalho. Agora a gente vai começar a matéria que seria aqui da segunda prova. Eu peço um pouco de paciência para vocês vão estar recebendo material, acredito que mais de 2 vídeos por semana. E eu vou tentar recuperar essas aulas que ficaram paradas aqui mais no final. Tá? Tava difícil aqui para mim fazer as coisas. Eu bati muito cabeça até sair. Mas vamos lá. Não estou tentando arranjar desculpa, estou tentando dar uma explicação para vocês, porque realmente foi complicado aqui para mim, tá? Tem 2 filhas pequenas também. Elas o tempo todo fazem barulho, elas o tempo todo tentam ter atenção, né? São crianças. E elas estão vendo o pai em casa e querem ficar com o pai, tá? Mas, fora isso, vamos tentar trabalhar no ritmo que der. Se às vezes escutarem algum choro, alguma gritaria ali, é normal isso aqui em casa. Tá? Então a gente vai começando aqui a parte de probabilidade, propriamente dita. A gente vai começar então com aqui a nossa aula de princípio de análise combinatória, tá? Não é um material difícil, é um material fácil. Vamos aqui dar uma olhadinha no resumo que a gente vai ter. A gente vai trabalhar com os princípios de contagem. Essa é minha filha de 1 ano me chamando aqui. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo, vamos ver como é que é. E a gente vai trabalhar também nas listas ali junto. Depois a gente vai ver as permutações simples, permutações com elementos repetidos e combinações simples. Tá? Isso aqui é a base que a gente precisa para entender a probabilidade. Né? Vamos dar uma olhada então aqui no princípio aditivo. O princípio aditivo, como tudo em matemática, vem dos conjuntos, análise combinatória a probabilidade não é diferente. Tá? Você tem aqui, né? Se A e B, lê ali comigo. Se A e B são 2 conjuntos disjuntos, com P e Q elementos, que conjunto disjuntos? Que não tem interseção. Então A união B possui P mais Q elementos. Se por acaso esses conjuntos não forem disjuntos, você vai ter aqui que tirar dessa soma a interseção, porque você vai ter contado esses elementos 2 vezes. O exemplo aqui de aplicação está ali na lista também. E fala: suponha que em sua cidade existam cinemas e teatros, e que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro diferentes para passarem no próximo sábado. Sem dinheiro para assistir apenas um evento desses 5 foram descritos. Quantos são os programas que você pode fazer nesse sábado? Bom, você tem aqui então, vamos trabalhar ali com... Deixa eu colocar aqui, pronto. Então o que a gente tem aqui, né? Quais são as possibilidades que você tem? Você tem a possibilidade de um conjunto A que é dado pelos cinemas. Conjunto A dado pelos cinemas. Né? Esses cinemas, você tem a quantidade de, aqui no caso, eu tenho a possibilidade de ver 3 filmes. Né? Então, e no B aqui com teatro, você tem a possibilidade de ir em 2 peças. Você só tem dinheiro para fazer uma dessas coisas. Né? Não tem como você fazer as 2 ao mesmo tempo. Esses conjuntos são disjuntos. Eu não posso assistir um filme e uma peça. Só dá para assistir um. Então o total de possibilidades que você vai ter vai ficar igual a 3 mais 2 igual a 5. Né? Então você tem 5 formas de fazer um programa nesse final de semana. Ver um dos 3 filmes ou uma das 2 peças. Esse problema é extremamente óbvio. Eu acho que se der para uma criança de 12 anos ela faz.
Mas isso aqui é uma base importante. Toda vez que você divide um problema de análise combinatória em casos, então você tem dois casos aqui, ou vai ao cinema ou vai ao teatro, sem poder ir nos dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O total de possibilidades é dado pela soma. Né? A gente vai ver que quando a gente divide em eventos, um experimento, o total vai ser o produto deles, o produto das possibilidades deles. Tá? Que é o princípio multiplicativo. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Ó, uma decisão D1 pode ser tomada de X formas. Uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras. Então, o número de maneiras de tomar as decisões é X vezes Y. Né? Eu não deixei espaço, eu esqueci de botar essa questão aqui. Ele fala, uma bandeira é formada por 4 listas que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, sem haver listas adjacentes da mesma cor. De quantos modos pode ser colorida essa bandeira? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a solução aqui e depois apago ela ali para deixar o problema. Esse aqui foi um problema que eu esqueci de colocar. Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho 4 listas. Então eu tenho vários eventos para fazer. Meu experimento vai ser colorir a bandeira. Então meu primeiro evento aqui, evento 1, vai ser pintar a primeira lista. Listra. De quantas formas eu posso pintar a primeira listra? Né? Eles têm 3 cores possíveis. Na primeira lista eu tenho liberdade. Eu tenho 3 cores para... Então eu tenho 3 possibilidades para fazer. Tá? A segunda lista, vamos supor que eu tenha escolhido amarelo. Eu podia escolher amarelo, branco ou cinza. Vamos supor que eu tenha escolhido amarelo. Quando eu quero agora pintar a segunda lista, então o 2, eu vou ter que pintar... Eu tenho 4 listras para pintar. Né? Quando eu pintei essa, supondo que eu escolhi amarelo, eu não posso pintar agora de amarelo a outra listra. Eu tenho que pintar de outra cor. Então me sobram 2 possibilidades. Me sobram 2 cores aqui para pintar. 2 possibilidades. Na terceira, também, eu vou ter 2 possibilidades. Vamos supor que eu tenha colocado aqui amarelo e branco, tá? Nessa ordem. Eu não posso colocar branco de novo, mas posso colocar amarelo. No caso, posso botar amarelo ou cinza. Então aqui eu tenho 2 possibilidades também. Eu só não posso repetir a anterior. Na última, eu também só vou ter 2 possibilidades. Eu não vou poder repetir a que está aqui, mas as outras eu posso. Então agora, eu dividi um experimento aqui em 4 eventos. Ó, primeiro evento, pintar a primeira lista. Segundo evento, pintar a segunda. Terceiro e quarto evento. O total, olhando ali o princípio multiplicativo, o número de maneiras de tomar essas decisões vai ser total. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente costuma escrever isso assim, tá? Para dizer que a gente está usando o princípio multiplicativo. Como é que vai ficar aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3. Eu tenho 24 formas de pintar esta bandeira. Tá? E sempre... Agora uma recomendação que é dada aqui, que é importante. Se uma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada sempre em primeiro lugar. Deixa aqui... Isso é um princípio de análise combinatória. Né? Se tem alguma coisa que você tem que fazer uma análise mais aprofundada, faça sempre no início. É só uma recomendação. Isso aqui não é uma obrigação, não. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui, que a gente vai precisar para outra coisa. O bom do vídeo é isso, né? Uma vez que tá aqui gravado, então não vai ter problema. Tá? Vamos lá para as permutações simples. Isso aqui é extremamente importante. Tá? Então aqui, ó, dados N objetos, aí a gente quer saber de quantas formas é possível ordená-los. Tá? Uma coisa que a gente pode pensar é assim, ó. Se eu tenho aqui um grupo de 3 alunos, eu quero... Na turma de vocês aqui, por exemplo, eu acho que na turma de vocês tinham 6 alunos. Eu quero fazer uma comissão de 3 alunos para falar com a reitora. Um vai ser o presidente, outro vai ser o secretário, outro vai ser, sei lá, um tesoureiro. Eles vão fazer um grupo e vão representar o IFSC em algum lugar. Sei lá em que. Negócio de ginástica lá que vocês gostam de fazer. Né?
o que acontece? Eu não posso trocar a ordem dos alunos. Se o aluno A foi o presidente, o B foi o secretário, o C foi o tesoureiro, se eu trocar a ordem deles, eu tenho outra comissão feita, né? Ou seja, é sempre extremamente importante saber se importa a ordem ou não nas escolhas que a gente está fazendo. Tá? Com os exercícios isso vai ficar mais claro, né? E essas escolhas vão ser dadas por eventos, então você vai estar usando um princípio multiplicativo para tudo, né? Então aqui, ó, vamos supor assim, ó, para entender, deve-se considerar que n possibilidades para o número n-1, n-1 possibilidades para o segundo, até que o último só falta 1. Esse número aqui, esse produtório, n-1, n-2 até 1, se chama n fatorial. Você tem dois tipos aqui para usar. Pode usar n fatorial, pode usar permutação de n também. É a mesma coisa. Vai depender se você está usando livro de origem latina ou de origem anglo-saxônica. Está usando o livro de origem latina, geralmente usa isso. Livro de saxão, usa isso aqui. Mas eles usam isso também. Tá? E aqui, se eu quero ordenar a quantidade menor de objetos. Aqui eu tinha colocado para vocês. Ó, como se pode, numa turma de 12 alunos, fazer uma comissão com o presidente, vice-presidente e um secretário. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar meu primeiro evento. Vou usar aqui de novo, vou apagar lá. Meu primeiro evento aqui. Total de diretores. Número possível de diretores. Número possível de diretores, qual é? Eu tenho 12 possibilidades de ter o diretor. O segundo vai ser o número de vice-presidente. Número de vices. O cara que foi escolhido como diretor não pode ser vice ao mesmo tempo. Então eu vou ter 11 possibilidades para escolher. E o terceiro evento vai ser escolher o secretário. Eu vou ter 10 possibilidades, porque eles não podem acumular função. Então o total vai ficar aqui 12 vezes 11 vezes 10. Se eu fosse correndo aqui até chegar a 1, nesse produtório, a gente teria 12 fatorial. Né? Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Eu tenho aqui, escrevo 12 fatorial sobre 12 menos... quantas vezes aqui eu usei, né? Eu usei 3 vezes aqui, ó. 3. Então 12 menos 3 fatorial. Ou seja, 12 fatorial sobre 9 fatorial. Né? Isso aqui é razoável você usar isso aqui algumas vezes, tá? Você tem 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 2, vezes 1, dividido por 9, vezes 8, vezes 7, vezes 2, vezes 1. Esse cara corta com esse aqui, esses aqui vão se cortar com esse, vão sobrar 12 vezes 11 vezes 10. Então a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, né? Se eu quero só separar 3 objetos, P objetos entre N, eu posso usar essa fórmula. Tá? Bom, não vou apagar isso tudo aqui porque na verdade passou despercebido, eu tinha que deixar de espaço aqui na lista. Mas acho que dá para entender, a parte de análise combinatória inicial é bem fácil. Tá? Vocês conseguem muito material na internet, tranquilinho de achar aqui. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui em permutação com elementos repetidos. Isso aqui é extremamente importante também. Vou até fazer um negócio aqui, vou puxar uma nova aqui. Deixa eu botar uma nova aqui pra gente. Depois eu puxo a lista. Ficar aqui, lugarzinho de rascunho aqui. Aqui eu vou ficar fazendo rascunho aqui no meio. Né? Se eu quiser aqui, ó. Ele pergunta quantos anagramas podemos fazer com a palavra salada. Eu vou mudar aqui um pouquinho. Vamos perguntar quantos anagramas podemos fazer com a palavra caso. Nem caso. Vamos botar assim, ame. Né? Quantos anagramas eu posso fazer com a palavra ame? Eu posso começar com a AME e fazer aqui por exaustão, tá? Aqui a é M. Todas as que estão começando com A já matei. Agora vou começar com M. Com M eu vou ter aqui
e A. Com M, eu vou ter A e E. Falta começar com E. Com E, eu vou ter M e A. E vou ter A e M. Tá? Então aqui, ó, como é que eu posso fazer essa... Como é que eu posso... Sem ser por exaustão aqui, como é que eu posso saber a quantidade de termos que eu... Quantos anagramas eu tenho aqui possíveis? Eu tenho aqui 3 eventos acontecendo. Meu primeiro evento é colocar uma letra na primeira casa. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Então eu escolhi uma dessas aqui, sei lá, o M. Tá? Na outra eu não posso escolher o M, porque já foi escolhido. Então agora eu vou ter que escolher uma outra. Sobram 2 possibilidades, o A ou o E. Então aqui eu tenho 2. Para outra só vai faltar 1. Então esse aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Isso aqui dá 6. E aqui eu tenho 6 termos. Tá? Um problema ocorre se eu tiver a palavra casa, por exemplo. Na palavra casa eu tenho um problema. Esses 2 A's aqui são iguais. Mas se eu considerar que eles são diferentes, então vai ter um A1. Se eu considerar assim que eles são diferentes, eu vou ter aqui 4 possibilidades para o primeiro, para a primeira casa, 3 possibilidades para o segundo, 2 possibilidades para o terceiro, 1 possibilidade para o quarto. Só que a gente tem um problema, né? Esses 2 caras aqui são iguais, então eu contei todo mundo 2 vezes, né? E aqui eu poderia ter A1, A2 ou A2, A1. Então o total... Opa! Tem um pi. O total vai ficar esse cara vezes 1 sobre 2 fatorial. Né? Então vai ficar 4 vezes 3, 12 possibilidades para fazer a casa. Para fazer anagramas da palavra casa. Então a gente pode montar uma formulazinha para a gente verificar quando a gente tem elementos repetidos. Então vamos ver aqui. Ó. Palavra salada. Um pouquinho maior agora. Nós temos aqui, na verdade, 6 letras, né? Eu tenho o A repetido 3 vezes. Né? Então aqui, é o que eu tinha falado antes. Considera 1, A2, A3. Haveria 3 fatorial formas de escrever A1, A2, A3. Então a gente vai ter aqui, eu tenho 3 fatorial... Para cada palavra que eu tenha formado, tem 3 fatorial possibilidades para ela. Então meu resultado, multiplicado por 3 fatorial, tem que dar o total aqui, seriam 6 fatorial da casa. Se as palavras fossem diferentes, né? Tá? Aqui, eu falo, agora de modo mais geral, você tem a palavra arara. Eu tenho 3 repetições para A e 2 repetições para R. Né? Então eu vou ter que dividir pela quantidade de vezes que o A repetiu e que o R repetiu. Né? Ao contrário, que o R repetiu e que o A repetiu. Então a gente vai ter essa quantidade aqui, tá? De possibilidades. Aí você pode falar, isso aqui é um problema idiota. Isso aqui é um dos problemas mais complicados que existem em matemática. Tá? Vou comentar aqui com vocês. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você é um motoboy e que você tem que passar por esses pontos aqui. Eu tenho ao todo 6 pontos. Tanto que eu tenho ponto A, B, C, D, E e F. Tá? Eu quero saber o seguinte, ó. Eu tenho que sair num ponto e voltar no outro, e voltar nesse mesmo ponto. Imagina que é um motoboy, sai do lugar onde entrega pizza e vai entregar várias pizzas, 6 pizzas, e tem que voltar para o lugar original. Eu quero saber de quantas formas eu posso fazer isso, sendo que eu só visito o cliente uma vez. Não sei se vocês estão observando, mas se eu sair daqui, o A, por exemplo, vim para cá, para o C, vim para cá. Uma possibilidade que eu tenho. Né? Esse caminho aqui, ó, A, C, F, D, E, B, é um dos anagramas de A, B, C, D, E, F. Vê se vocês concordam comigo. Tá? Daqui eu viria para cá no final. Né? Esse aqui é o meu início. Tá? Ou seja, a quantidade de formas que eu tenho de fazer isso aqui é 6 fatorial. É um número enorme. 6 fatorial é 720. Eu tenho 720 formas de fazer essas visitas aqui. Tá? Quando eu pegar e multiplicar esse resultado por 7, a gente já vai ter um número que vai virar 5.040. Eu vou mostrar aqui para vocês um programinha que eu fiz, tá? Que é de geração de anagramas. Eu entro aqui a quantidade dos anagramas que eu quiser, só com os números 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4, quantidade que eu quiser.
Se eu simplesmente coloco aqui, ó, anagramas, ele pergunta qual é o tamanho que eu quero. 4. Ele me dá aqui todas as possibilidades, né? O que, se vocês observarem aqui, eu posso até passar o algoritmo depois para vocês. É um algoritmo que a gente chama de algoritmo de inserção diagonal. Você coloca o 4 aqui, ó, o 3, depois aqui o 4 entrando em diagonal. Cadê a outra inserção diagonal aqui? Perdi a outra inserção diagonal. Aqui, 4 vindo aqui agora. Aqui, ó, pegou um aqui, 4 vindo em diagonal, 4 vindo em diagonal, 4 vindo em diagonal. E você consegue gerar todos os elementos usando esse algoritmo de inserção diagonal. Você fala assim, isso aqui eu fiz isso aqui só para passar o tempo agora na pandemia aí. Tá? Esse aqui é um tipo de programa que não se faz. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu coloco aqui, ó, 5 fatorial, agora, 5 fatorial dá 120. Olha só a quantidade já de termos que entra aqui. Então, em vez de ficar fazendo isso aqui, eu vou colocar para ele salvar no arquivo. Então, vou colocar aqui saída.dat. Eu vou querer agora que entre 6 fatorial. Tá? Aqui está o meu arquivo. Aqui, ó, pego o tamanho dele para vocês verem. Tem 9.2K. E eu abro ele aqui. Tá? 7 fatorial dá 720. Por que está com 723 linhas? Porque tem um cabeçalhozinho aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, 720 possibilidades. Olha a quantidade que você tem. Se eu chegar aqui com 8, já vai passar para 60 mil. Só para vocês terem a ideia, olha o tempo que ele demora para calcular 10 fatorial. E o tamanho que vai ficar o arquivo saída.dat. Olha o tamanho que ele demora. Considere que eu estou trabalhando aqui num i7 e é um computador bom, tá? Um computador rápido. Não é um computador meia boca. Olha o tempo que ele demorou e olha o tamanho desse arquivo. É um arquivo de 76 MB. Isso para eu descrever todas as possibilidades de fazer anagramas de 1 até 10. Eu nem sei se ele abre aqui. Deixa eu ver se ele abre. Ele abre, mas sofre um bocado. Ou seja, ele tem aqui 76 MB no arquivo TXT, um arquivo DAT. Ou seja, um arquivo de texto puro, sem nada. Aqui dá para ver bem a inserção diagonal do 10. Legal, depois do 10 de novo. Olha o tempo que ele demora só para ler esse arquivo. É uma coisa estúpida, né? Os problemas... Ou seja, imagina a quantidade de soluções que você tem se você tiver 10 pontos para visitar. É uma coisa quase infinita, né? Aqui a gente diz que a gente tem uma explosão combinatória nisso. Essa dificuldade gera uma disciplina para vocês, que é a disciplina de otimização. Dentro de todas essas possibilidades aqui, qual é a mais curta ali para um motoboy passar? É um problema difícil, tá? É um problema que a humanidade nunca resolveu direito até hoje. A gente tem algumas heurísticas que são aproximações, mas resolver direito esse troço nunca foi resolvido. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, se eu colocar aqui 11 fatorial, estoura a memória do meu computador para calcular. Na verdade não estoura. 11 fatorial ainda não estoura. Que eu vou multiplicar isso aqui por 11, então vai dar mais ou menos 800 mega ali. Mas se eu colocar já 12 fatorial, você vai ter um problema bem grave, né? Porque vai chegar aqui, minha memória de 8 GB já estoura a minha memória. Só para fazer esse programa. Curiosidade aqui, a massa do universo conhecido é 10 elevado a 50 quilos. E 50 fatorial passa em longe a quantidade de átomos. Se você pegasse cada elétron, o spin dele valendo um 0 e um 1 para a gente fazer as contas, você não conseguiria nem chegar perto de fazer um total de anagramas de 50 fatorial. Tá? 50 pontos ali. Você precisaria da massa do universo, mas assim você não conseguiria fazer. Só para você ter uma ideia aqui do que é essa explosão combinatória. Um probleminha simples que a gente vê aqui e de quanto esse problema é complicado para a humanidade. Tá? Isso aqui vai ser uma curiosidade.
Para vocês quiserem pesquisar nisso, você teria que usar ali o número de Avogadro para determinar a quantidade de elétrons médios que tem. E você consegue verificar até quantos anagramas você poderia fazer por exaustão ali de uma palavra. Eu tenho por mim que não deve passar muito de 30, não. Ou seja, se tiver 30 pontos, você já precisaria da massa do universo para saber todos os resultados possíveis. Né? Coisa meio absurda, né? Tá? Bom, mas seguindo aqui. Então, a análise combinatória tem dessas coisas. Tá? O símbolo usado aqui para permutações repetidas é o N aqui e a quantidade de repetições que eu tenho em cima. Vamos num exemplozinho aqui. Ó, na figura abaixo representa um mapa de uma cidade que tem 7 avenidas na direção norte-sul e 6 na leste-oeste. A pergunta dele é quantos trajetos de comprimento mínimo existem ligando de A a B. Esse aqui eu botei na lista, que eu não esqueci não. Então a gente vai fazer aqui. Para a gente ter comprimento mínimo, o que a gente precisa? Eu preciso que eu não fique dando voltinhas. Eu tenho que fazer um caminho. E aqui, ó, saia daqui, por exemplo. Só chegando no B, tá? Esse aqui é um caminho mínimo, por exemplo. Tá? Chego lá. Se eu fizesse, ou seja, eu não posso chegar aqui e ficar dando voltinha, voltar para lá. Em outras palavras, eu só posso ir para a direita ou para cima, para eu chegar de A até B. Tá? Então, como é que a gente faz aqui? Você pode simplesmente fazer isso aqui como se fosse um anagrama. A gente pode aqui, ó, direita e cima. Então, quantas vezes eu tenho para a direita? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que ter alguns anagramas. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Anagramas de... Eu tenho que ir para a direita 4 vezes, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho que fazer 6D aqui. Quantos para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Total de anagramas dessa palavra aqui. Né? Aí como é que você faz? Você tem que saber o total, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o total vai ficar 11 fatorial. Opa! Dividido. E agora eu tenho que ver quantas são de cada um, né? Eu tenho 5 de um. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Dividido por 6 fatorial vezes 5 fatorial. Então é o total de caminhos que tem ligando de A até B. Ou seja, o total de anagramas dessa palavra. Tá? Dentro desses anagramas, dentro desses trajetos, eu acho que passa por C. Vou fazer um caminho válido aqui. Esse aqui é um caminho. Então B seria o quê? Anagramas. A gente vai ter aqui 2 eventos. O primeiro, chegar a C, e depois chegar a B. Então a gente vai ter o evento 1. Ir de A a C. Quanto total vai ficar igual ao quê? O total vai ficar, quantos eu tenho até lá? D, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 que eu vou para a direita, quantos eu vou para cima? 1, 2, 3, 4. Tá certo isso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 8. Fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial, só para chegar a C. E o meu segundo evento seria ir de C a B. Então, T2 vai ficar igual ao quê? Eu tenho DD e um C aqui. Então, eu vou ter 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. O total, como eu dividi o evento, dividi o experimento que eu tinha em 2 partes, então o total vai ficar igual a T1 vezes T2. Eu tenho que usar o princípio multiplicativo. Né? Então vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. Né? A gente define 0 fatorial e 1 fatorial como sendo igual a 1. Tá? O motivo disso, por enquanto, é que está ali no nosso curso, por causa da função gama. É uma função que tem, se você colocar números inteiros ali, ela sai exatamente fatoriais. Tá?
Então aqui a gente tem a resolução desse problema. Tá? Ou seja, tudo por anagrama. Então vamos lá, para combinações simples. Nas combinações, o que a gente tem diferença? Não importa a ordem do conjunto que eu estou trabalhando. Tá? Vamos aqui com os exemplos e a gente vai entender melhor. A ideia que a gente tem é... Deixa eu passar isso aqui um pouquinho para baixo. Queremos escolher P objetos distintos entre N objetos também distintos. Essa afirmação pode ser feita em cima de conjuntos. Né? Quase sempre eu estou trabalhando com conjuntos. Perguntar quantos subconjuntos de um P elementos, NP é menor do que N aqui, eu consigo formar com esse. Então aqui um exemplo. Ó. Quantas saladas contendo 4 frutas podem ser formadas com 7 tipos diferentes de frutas? Né? Então aqui a gente vai ter um conjunto formado por 7 tipos diferentes de fruta, eu quero escolher 4. Sei lá, vamos diminuir o número aqui. Eu tenho melão, banana, melancia, tangerina e laranja. Quantas formas eu posso fazer uma salada de fruta com tangerina e laranja? Ou então com melancia e melão. Ou seja, desses aí que eu falei, sempre tirar 2. Quantas formas eu consigo fazer isso? Né? Uma outra pergunta aqui que pode ser feita. Quantos segmentos de reta podem ser feitos com 6 pontos não colineares? Basicamente é o que eu fiz ali com esse troço aqui, né? Os pontos são não colineares, de quantas maneiras eu posso fazer segmentos ali. Tá? O que a gente precisa fazer sempre aqui? Ó? Eu vou separar uma parte do conjunto que eu vou estar trabalhando, ou seja, os P's, objetos, e a gente vai pegar desses P objetos, eu vou dividir as possibilidades de eu misturá-los. Né? Se eu tiver, sei lá, de 10 objetos, eu separei 6, não importa a ordem, eu posso misturar esses 6 objetos, 6 fatorial formas. Então, por isso que a gente tem que dividir aqui. Pela mesma razão que foi dividido aqui, para a gente encontrar esse cara aqui, né? O 3 fatorial passa para lá dividindo, porque ele é um número que acontece mais de uma vez no teu problema. Aqui, você ter mamão e banana, ou banana e melão é a mesma coisa. Então, você faz essa divisão aqui da permutação, que é N fatorial sobre N menos P fatorial, e dividir aqui por P fatorial. Tá? Vamos aqui a uns exemplos, né? Os exemplos vão estar aqui na lista. Então aqui é o meu primeiro exemplo. Tá? Vamos trabalhar ele para a gente conseguir entender. Bom, dado duas retas paralelas S e R, deixa eu botar duas retas aqui paralelas. Né? Aqui vai ser a reta S e aqui vai ser a reta R. Marcam 5 pontos sobre a reta S. 1, 2, 3, 4, 5. E 8 pontos sobre a reta S. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Quantos triângulos podem ser formados com esses 13 pontos? Você tem aqui dois casos distintos. Caso 1. A base está em S. Então você vai ter algo assim. A base do triângulo aqui e o vértice do outro lado. Né? Podia ser aqui também. Conseguiram entender? Então a base está aqui em S. O que a gente vai ter que fazer então? Eu vou ter dois eventos acontecendo. Evento 1. Escolher 2 pontos sobre S. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Eu tenho um pouco de dificuldade de escrever com essa caneta aqui ainda. Evento 1. Eu vou escolher 2 pontos sobre S. De quantas formas eu posso fazer? Eu tenho que escolher 2 pontos aqui, não importa a ordem. Se eu escolher esse ponto e esse, ou esse e esse, dá no mesmo. Então a gente vai ter aqui um total de combinação de 5 pontos, 2 a 2. Né? Que vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Eu posso simplesmente colocar 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. O meu segundo evento vai ser escolher um ponto sobre
sobre R. Então aqui eu tenho 8 possibilidades, tenho que escolher uma. Posso até escrever aqui, combinação de 8, 1 a 1. Vai ficar 8 fatorial sobre 7 fatorial, vezes 1 fatorial. Vai dar 8 sobre 1, né? Vai ficar 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, isso aqui vai dar 8. Então o total, como eu dividi em eventos, vai ficar 8 vezes 10, que é igual a 80. 8 vezes 10. Casos possíveis. Qual seria o caso 2? O caso 2 é o contrário. A base está em R. Então a gente vai ter aqui o meu primeiro evento. Vai pegar 2 pontos aqui em R, que vai dar combinação de 8, 2 a 2, que dá 8 vezes 7 sobre 2 fatorial. Ou seja, 8 dividido por 2 dá 4, 7 vezes 4, 28. E o meu segundo evento vai ser igual a escolher um ponto aqui em cima, que eu tenho 5 possibilidades. Então o total, 2, vai ser 28 vezes 5. Né? Que dá 140. Então, o total, como eu dividi em casos, a solução vai ser dado pela soma dos dois casos. Vai ficar 140 mais 80. Opa! Né? Que vai dar o quê? 220 formas de você conseguir fazer esses triângulos aqui. Tá? Vamos para outra aqui. Ó. De quantos modos diferentes podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? Nós temos aqui vários casos para pensar. Então aqui, ó, caso 1. Eu tenho que ter pelo menos 2 mulheres. Eu tenho 2 mulheres, 4 homens. Total vai ficar igual ao quê? Bom, primeiro eu vou ter que escolher 2 mulheres entre 4. Então, combinação de 4, 2 a 2. O segundo evento vai ser escolher... se eu tenho 2 mulheres e tenho que ter 6 pessoas, eu vou ter que ter 4 homens. Então a gente vai ter aqui... Quantos anos eu tenho? 7. Vezes combinação de 7, 4 a 4. Se eu quiser fazer essa conta, vai ficar 4 vezes 3 sobre 2... vezes 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 sobre 2, 6 vezes... Esse corta com esse, 7 vezes 5, 35. Então, no meu primeiro caso, eu tenho esse. Esse total aqui. Deixa eu pegar... Estou sem a calculadora aqui. Vou fazer aqui na mão, não. Vou deixar para vocês aí. Então aqui como é que vai ficar o segundo caso agora? Caso 2. O caso 2, eu vou ter 3 mulheres e vou utilizar então 3 homens. Então, total, no segundo caso, vai ficar a combinação. Quantas mulheres eu tenho? 4. 3 a 3 vezes combinação de 7. 3 a 3. Tá? Na calculadora, esse símbolozinho aqui, ó, N, CR, é a mesma coisa de isso aqui. É uma notação americana. Aí isso aqui, se você colocar ali na calculadora, por exemplo, para calcular a combinação de 7, 3 a 3, é 7, C, 3, vai te dar o resultado. Tá? Eu tenho mais um caso, né? Eu posso ter agora todas as mulheres ali. 4 mulheres. Quase 3. 4 mulheres. E eu vou ter 2 homens. Então, no total, 3 vai ficar a combinação de 4 mulheres, 10, 4, vezes combinação de 7, 2 a 2. Combinação de 4 a 4 é 1. Vai ficar 7 vezes 6 sobre 2. 7 vezes 3, 21. Como eu dividi em casos, a solução vai ser a soma dos casos.
Toda vez que eu divido em caso problema, eu somo as soluções. Toda vez que eu divido em eventos, eu multiplico. Então vai ficar 6 vezes 35, 6 vezes 5, 30, vão 3, 3, 3, 18, 21, né? Então 210 mais 21. Esse cara aqui eu não vou fazer não. Mais combinação de 4, 3 a 3, que é 4. Essa aí eu sei fazer. Vezes combinação de 7, 3 a 3. Tá? Fica aí para casa vocês fazerem essa soma aí. Né? Vamos dar uma olhada no outro aqui. Ó. Deixa eu abrir o outro aqui. Pra gente fazer. Quantas diagonais possuem um polígono de n lados? Ele quer que verifique o resultado com o quadrado e o pentágono. Bom, vamos colocar aqui só para a gente ver um... Posso botar um pentágono ali. Né? Um pentágono vai ser mais ou menos assim. Né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Para eu saber a quantidade de diagonais. Bom, primeiro eu quero saber a quantidade de segmentos que eu tenho. Para eu ter um segmento, eu preciso de 2 pontos. Então, total de segmentos. A gente vai ter combinação de n 2 a 2. N, que multiplica n menos 1, sobre 2. Isso aqui dá o meu primeiro problema. Né? Mas nesses segmentos eu tenho as diagonais, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, tenho esse, mas tem esse também. Então eu não tenho só as diagonais. Mas esse. Eu tenho as diagonais e tenho os lados também. Como eu quero aqui o número de diagonais, vai ser dado por quem? Vai ser dado por no total de segmentos menos os n lados aqui, né? Menos os lados. Então o número de diagonais vai ser o total de segmentos menos os lados. Em outras palavras, vai ficar n, que multiplica n menos 1 sobre 2 menos n. Como é que vai ficar essa conta aqui? Vai ficar n ao quadrado menos n menos 2n, n ao quadrado menos 3n sobre 2. Eu quero verificar isso aqui com um pentágono. É só colocar n igual a 5. Né? Você tem aqui n igual a 5. Aí você vai ter aqui número de diagonais. Vai ficar igual a 25. 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, 15. Sobre 2, 25, que vai dar 5. Isso é exatamente essas que estão aqui no meio. Eu tenho 5 lados e aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5. Então o número de diagonais vai ser dado por isso. Se eu tiver um quadrado, também. Só tenho 2 aqui, né? Vai ficar o quadrado, eu tenho 4 lados, 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes 4, 12. 16 menos 2 dá 4, sobre 2, 2. São essas duas aqui do lado. Então, beleza, certinho. Nessa outra aqui, ó. Numa festa, todos os convidados apertaram as mãos uns dos outros. No total foram contados 780 apertos de mão. Quantos foram os convidados? Bom, como é que a gente vai ter que fazer? Eu tenho aqui... Na verdade, se eu sou um convidado e, sei lá, A e B são convidados, A e B apertam a mão. O A e B apertar a mão é a mesma coisa que B e A apertar a mão. Então não importa a ordem deles. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é combinação de n2 a 2, ou seja, dos n eu vou separar duas pessoas e não importa a ordem. Tá? Isso aqui tem que dar 780. Aí eu tenho que usar a fórmula. Vai ficar n fatorial sobre 2 fatorial e aqui n menos 2 fatorial. Isso aqui tem que dar 780. Bom, isso aqui é n fatorial vezes n menos 1 fatorial vezes n menos 2 fatorial, vai cortar isso com esse. Vai ficar n, multiplica n menos 1 sobre 2 igual a 780. Eu posso colocar aqui que n, multiplica n menos 1, é igual a 2 vezes 780. Então, vezes 2 aqui, 0, 3, 2, 16, vai 1, 7 vezes 2, 14, 1, 15.
1560. Ou seja, virou uma equação de segundo grau, né? N ao quadrado, esse vezes esse N ao quadrado, menos N, menos 1560, igual a zero. É só resolver isso aqui que você tem. Então, delta vai ficar igual a B ao quadrado, 1 menos 4AC. Quanto é que é 1560 vezes 4? 0, 6 vezes 4, 24. 1, 2, 5 vezes 4, 20, 22. 1, 2. 1 vezes 4, 4, 5, 6. 6.240. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1000, raiz quadrada, né? Deixa eu ver o que eu errei de conta aqui. 1560 vezes 4. 6.240. Faltou 1. Esqueci de colocar 1. Aqui dá 6.241. Puxar de novo aquele troço lá. Eu quero a raiz quadrada disso aqui. Então, elevado 79. Tá? Depois eu puxo a minha calculadorazinha aqui. Deixa eu tirar esse troço aqui, vergonhoso. 6.241. Que é igual a 79 ao quadrado. Então a gente vai ter N igual a menos B mais ou menos 79 sobre 2. Eu vou evitar o N negativo por razões óbvias. Tá? Você não tem como ter uma quantidade negativa de pessoas. Então vai ficar N igual a 40 pessoas nessa festa. Tá? Outra pergunta aqui. De quantas formas é possível dividir 20 pessoas em dois grupos de 10? Né? Quando eu quero dividir 20 pessoas, eu vou separar no primeiro grupo. Então vai sendo dois eventos. Primeiro evento, primeiro grupo. Vai ser o quê? Eu vou separar 20 dessas pessoas em 10 e não importa a ordem delas, são grupos. Né? Como é que vai ficar o segundo grupo? Observe que são dois eventos. Primeiro evento, separar o primeiro grupo. Segundo, separar o segundo grupo. 2 vai ser o segundo grupo. O total vai ficar igual a... Eu tenho 10 pessoas e tenho que separar 10. Então, a combinação de 10. 10 é 1. Então, o total que você tem aqui vai ficar a combinação de 20, 10 a 10. Não precisa fazer essa conta. Esse número é muito grande. Em 4 grupos de 5. Só dificulta aqui a quantidade de contas que você vai fazer. Você vai pegar o primeiro grupo aqui, é 1. Vai ficar a combinação de 20, 5 a 5. O segundo grupo, eu não tenho mais 20 pessoas, agora eu tenho 15. Vai ficar a combinação de 15, 5 a 5. O terceiro grupo, agora eu tenho 10 pessoas. Vai ficar a combinação de 10, 5 a 5. E o terceiro grupo, eu só tenho 5 pessoas ali. Vai ficar a combinação de 5, 5 a 5, que é igual a 1. Então, o total vai ficar a combinação de 20, 5 a 5, vezes combinação de 15. 5 a 5, vezes combinação de 10, 5 a 5. É gente pro burro. Tá? Não é pouca coisa. Então, eu fiz aqui em 4 grupos de 5. Vamos puxar o outro aqui. Ele quer saber agora? Vou deixar aqui para casa para vocês, fazer assim, um grupo de 12, outro de 8, 3 grupos de 6 e um de 2. Tá? Acho que vocês já conseguem fazer, qualquer coisa a gente tira a dúvida aí na aula, ou então eu faço um vídeo bem rapidinho disso aqui. Tá? Agora, eu deixo aqui vários exercícios para vocês fazerem, tá?
E esses exercícios, a maioria deles eu entrego para vocês, já estão resolvidos já lá no Siga para vocês, né? Vou dar só o exemplo aqui da 8, tá? Em uma tribo indígena, o pajé conversava com seu totem por meio de um alfabeto musical. Tal alfabeto era formado por batidas em 5 tambores de diferentes sons e tamanhos. Se cada letra era formada por 3 batidas, sendo cada uma um tambor diferente, ele quer saber quantas letras esse alfabeto possuía. É bem simples o problema, tá? Então, batidas feitas em 5 tambores de diferentes sons e tamanhos. Então, cada letra é formada por 3 batidas. Cada um em um tambor diferente. Então, a gente vai ter aqui vários eventos, né? O primeiro evento, eu tenho que fazer formado por batidas, cada letra formada por 3 batidas. Então, meu primeiro evento é formar a primeira batida. Eu tenho 5 possibilidades. O E2 é formar a segunda batida. Eu não posso mais bater o anterior, porque cada um tem que bater num tambor diferente. Eu vou ter 4 possibilidades. E o terceiro, eu vou ter 3 possibilidades. Total vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Né? Que dá 60. Tá? Eu vou deixar o resto aqui para vocês tentarem. Essa lista aqui tá lá no Siga, tá? E ela tá quase toda resolvida. Então, vou deixar ali para vocês agora fazerem ela. Qualquer coisa, entra em contato aí comigo por e-mail que eu passo um videozinho lá pro Siga ou alguma coisa do gênero. Fica um abraço aí para todos. Espero não ter sido a pior coisa do mundo a aula. Tá? Um abração aí.